Olá, vamos lá. Olha. Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Eu estava vendo aqui que até para imprimir a prova ficou meio estranho. Tá vendo aí? Dá uma olhada na capa da sua prova aí. No meu tem Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Tá vendo? É sério. Eu acho que a sua prova deve ter saído assim também. Olha aqui. Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Pois é, né? Fazer o quê? Eu acho que na hora que foram converter para o PDF, não prestaram atenção nesse negócio. Mas também o que importa, né? É só a capa, o texto tá ok, então tá bom. Prova de auditor, olha só. Eu trouxe essa provinha para vocês aí, porque assim, uma prova de auditor, a gente já sabe que não é um cargo qualquer, é um cargo legal, ganha bem, remunera muito legal, e as provas também têm um nível muito bom, né? Sem dúvida alguma, o nível dessas provas é um nível legal, um nível adequado, e que a gente vai começar a perceber um pouco essa diferença grande em relação à própria estrutura das questões, um aspecto mais discursivo. Muito embora a FGV sempre conserve na sua estrutura a base de texto muito forte, muito boa, né? Que avalia muito aquela questão da anafra, da referenciação, da coesão textual, da construção do parágrafo. É uma das poucas bancas que eu vejo hoje em dia. Eu tenho recebido alguns e-mails de vocês que têm escrito para a gente aí, aqui não vou passar, perguntando: Marcelo, dá uma indicação aí, professor, e tal, de provas de concurso, alguma banca que se pareça com banca X ou Y. Tá? E a FGV realmente ela tem um aspecto muito interessante, muito sui generis, né? Muito exclusivo nesse contexto aí. Porque as provas de texto, por exemplo, as questões que envolvem análise de texto na FGV são muito legais, são realmente questões muito boas, e isso aí vale a pena, né, da gente dar uma olhadinha, de perceber isso aí, é muito legal. Vamos lá. Prova de auditor, a última provinha nossa de 2008, tá certo? A última prova? Não é a última não, é a quarta prova ainda, a quarta. A gente já sabe, né? Nesse formato, dicas e questões, a gente faz sempre 6 provas por ano, né? É a nossa média aí, só para você se programar em casa aí e estar trabalhando um pouco. Ó, são 6 provas de 2008, 6 de 2009, nosso planejamento, a gente geralmente trabalha com uma média de 6 provas. E no ano em que a gente grava, por exemplo, 2011 no caso, a gente vai sempre trabalhando o máximo de provas possível, né? 5, 6, 7, 4, o que tiver, para que a gente possa selecionar uma tendência mais contemporânea, mais atual em relação a isso, tá? É uma prova curta, você está vendo aí, uma provinha de 10 questões, mas são 10 questões legais. Vamos ver a primeira então? A primeira questão tem um texto aí, As Três Crises, né? Um texto interessante aí, deixa eu ver o autor do texto, Inácio Ramonet, ou Ramonetti, né? Nesse contexto aí, em que ele coloca um pouco aí a questão das 3 crises, que ele fala: a crise financeira, a crise energética e a crise alimentar, né? Ele discute um pouco essas crises integradas e quase sequenciais, né? Acontecem uma mexendo com a outra, repercutindo na outra, aquela coisa toda. Tem sempre um pouco essa noção, um pouco esse contexto todo aí, certo? Beleza? Vamos avançar, vamos continuar então. Acompanha aí. Olha só. Provinha de auditor, maravilha. Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, né? Tá aí, por isso aqui é TCM Pará. Vamos lá. Na primeira questão. A respeito do texto, analisa as afirmativas a seguir. Olha só. A primeira questão, o primeiro item da primeira questão, já aborda um pouco sobre tipologia textual, né? O texto é dissertativo argumentativo, nesse contexto aqui, ó. O texto tem caráter dissertativo argumentativo, com desenvolvimento de parágrafos, fundindo as estratégias textuais de divisão, proposta no tópico frasal da introdução, e de ideias em cadeia. Olha só que interessante. O primeiro item já foi com um nível assim muito legal, muito bonzinho. Porque assim, para o cara responder bem a essa proposição, ele tem que ter uma noção muito clara, não só de tipologia textual, mas também dessa questão de construção de parágrafos. Quando você faz um curso de redação, quando você tem um estudo mais aprofundado de redação, você vê muito a estrutura, né? O chamado parágrafo-chave, os vários autores que escrevem redações e tal, ou livros de redação, ele sempre aborda essa questão do parágrafo-chave. E o que é o parágrafo-chave? Aquele parágrafo mais importante em relação à construção do texto, né? A introdução de um texto dissertativo, o que quer que seja. E é interessante que nessa construção existem várias técnicas, né, para que você faça isso, várias formas de se construir o parágrafo. E dentro dessa forma de construção, dentro dessa modalidade de construção aí, é muito importante que você observe alguns aspectos bem tranquilos. Por exemplo, a construção de um parágrafo por oposição. Então você coloca uma afirmação, né, de alguma coisa, depois diz: de um lado, tal realidade, de outro, tal realidade.
Então, esse contexto, de um lado, de outro, você mostra claramente a oposição em relação a essas coisas, né? Uma oposição clara em relação a dois segmentos, dois fatores bem distintos aí, certo? Agora, por exemplo, quando você trabalha um parágrafo por divisão, existem duas formas diferentes de tratar tal problema. A primeira, tal coisa. A segunda, tal coisa. Então, existem três problemas, né, como o texto coloca. Hoje em dia, existem três crises mundiais e tal e tal. A crise X, a crise Y, a crise Z. Então, quando ele começa a falar isso aí, isso é uma técnica, é uma estratégia de construção de parágrafo. Do parágrafo-chave, por exemplo, que é o primeiro parágrafo, é aquele parágrafo de abertura do texto. Percebeu? Então tem que ficar bastante atento a essas técnicas de construção de parágrafo para que você possa exatamente observar e tal, nesse contexto, que ele está exigindo de você um conhecimento básico de produção textual, na parte de produção, e um conhecimento de tipologia. Na produção textual, em relação ao que ele fala aí de parágrafo-chave, né? Divisão, oposição, alusão histórica, frases nominais. São alguns tipos de parágrafos construídos, né, com esse tipo de técnica e tal. E no outro contexto, por outro lado, você tem a tipologia textual. Aquilo que a gente já vem falando aí, né? Textos descritivos, narrativos, dissertativos, expositivos, injuntivos, e por aí vai, né? Partindo um pouco para o lado dos gêneros também, deixando um pouco os tipos, aí você tem o gênero editorial, gênero informativo, opinativo, outras coisas aí mais características, o gênero argumentativo, o gênero publicitário e por aí vai, certo? Mas vamos dar uma olhada aí, vamos lá, veja aí. Olha só. O texto tem um caráter dissertativo e argumentativo, sim, porque ele fala exatamente sobre as três crises, expõe logo preliminarmente isso e vai apresentando argumentos e dados para comprovar isso que ele quer fazer. Isso que ele quer provar, né? Aí vê, para comprovar o fato, o argumento-chave, olha só. Com desenvolvimento de parágrafos fundindo as estratégias textuais de divisão. Gente, ó, a estratégia textual de divisão é aquela em que você tem dois parâmetros, dois prismas em relação a isso. Então você tem de um lado isso, né? Claro, assim, olha só o que ele diz no texto. Pela primeira vez na história da economia, há três crises de grande amplitude. Aí ele coloca um travessão aí, você está vendo no texto, né? Financeira, energética, alimentar, travessão de novo. Percebeu? Estão em conjunção, confluindo, combinando-se. Cada uma delas faz isso e aquilo. Ele diz as estratégias de divisão, proposta no tópico frasal da introdução, claro, na frase-chave, na afirmação principal do parágrafo, e de ideias em cadeia. Como assim ideias em cadeia? Ele fala, financeira, energética, alimentar, estão em conjunção, confluindo, combinando. Percebeu? Ele procura integrar essa coisa. Cada uma delas age sobre as demais, agravando de modo exponencial. É exatamente isso. Ocorre uma sequência de ideias em cadeia, apresentando as três crises e combinando-as entre si. Ok? Tranquilo? Então, tudo certo. E tem um verdadeiríssimo e muito bem escrito, muito bem construído. Gostei muito. 2. O texto apresenta um retrato isento de juízo de valor acerca das crises mundiais, apesar de seu caráter opinativo. Gente, espera aí. O cara fala um retrato isento, ele está dando a opinião dele. Ele está falando sobre essas três crises, apresenta o ponto de vista, ele argumenta em favor disso. Então, a primeira coisa, o retrato não é isento. Né? Um retrato isento de juízo de valor. Juízo de valor já é opinativo, já é opinião. Como é que é uma opinião de algum contexto valorativo sendo isenta? Fica difícil, né? Acerca das crises mundiais, apesar do caráter opinativo, ele, até certo ponto pode-se pensar em ser opinativo. Mas de uma forma ou de outra ele é muito mais dissertativo, mais argumentativo do que opinativo. Né? Ele não simplesmente expõe, ele realmente argumenta. Tá? O 2 é falso. 3. Um dos pressupostos para a leitura do texto é o conhecimento da sigla PIB. Gente, lembrando o seguinte, pressuposto é tudo aquilo que você toma como verdade, como verdadeiro, que passa a ser uma condição para você compreender algo lá na frente, né? Pelo menos uma informação verdadeira que você pode deduzir de um determinado contexto. Aí ele fala, no PIB, quando é que ele cita o PIB no texto aí? Pode observar, você vai procurar sigla à vontade aí, e procura e tal. Não, mas eu não estou entendendo nada. Ele fala preço de barril de petróleo, fala de crise financeira, fala sobre a questão dos bancos, a queda da bolsa e tal, uma série de coisas, o papel do Fundo Monetário Internacional em relação aos empréstimos. E aí? Claro, na linha de número 27, né, gente? Ele coloca aí, o sistema necessitará de cerca de 950 bilhões, ao que ele diz. O sistema, que é o sistema monetário, né? Para escapar da catástrofe, o sistema está aí,
Lógico, do jeito que ele coloca, necessitará de cerca de 950 bilhões de dólares. Veja, necessitará de cerca de 950 bilhões de dólares, o equivalente a metade do PIB do Brasil. Então, tá, mas o que é? E aí, como é o PIB do Brasil? De quanto é isso? E quanto isso representa em valores reais? Percebeu? Então, um dos pressupostos é isso, ele está falando do PIB naturalmente. Coloca da crise de 29, tantos bilhões, o prejuízo trimestral de 2,8 bilhões de dólares, fala de uma série de coisas. Então, é um dos pressupostos. Compreender o conhecimento de PIB, bom, ajuda. Porque ele diz o equivalente a metade do PIB. Como assim PIB? Produto Interno Bruto, conjunto de riquezas produzido por um país, etc. A compreensão dessa sigla ajuda bastante a compreensão também da dinâmica do texto em relação ao grau de informação e a proporção, né, dos conteúdos que ele usa, né? Ele fala em 2 milhões, tantos milhões, 330 bilhões de dólares, 950 bilhões de dólares, tudo isso em relação ao PIB. Então, tem que ter uma noção disso para conseguir mensurar certos valores aí. Ok. No contexto aí, claro, já vimos duas afirmativas verdadeiras, a 1 e a 3, a resposta certa, claro, é a letra E. Joia? Belezinha, vamos lá. Seguindo aí, avançando. Questão de número 2, uma questão simplíssima, né? Tenho certeza que você não deve ter tido a menor dificuldade. Mas aí, claro, eu vou, claro, colocar o velho sublinhado aqui, né, produção? Beleza? Vamos lá. Na minha provinha está sublinhado, eu já mexi. Tá, pronto, vamos lá. Como foi a primeira perda desde o lançamento de suas ações na Bolsa, em 1994, o resultado teve efeito de um terremoto financeiro nos já violentamente traumatizados Estados Unidos. Aí ele diz assim: assinale a alternativa em que o termo indicado não poderia substituir o termo destacado no trecho acima sob pena de provocar a alteração gramatical e semântica. Veja, o termo destacado está aqui. Percebeu? Então, qual desses termos que ele indica, qual desses indicados aqui, não poderia substituir esse termo em destaque? Como? Sob pena de provocar alteração gramatical e semântica. Vamos lá. Primeira coisa, pela própria análise das proposições, desconsiderando um pouco essa frase aqui, já preliminarmente, eu já percebo que existem algumas estruturas que fazem parte do mesmo grupo, né, do ponto de vista gramatical. Olha só. Já que é conjunção subordinativa causal. Uma vez que pertence ao mesmo grupo de conjunção subordinativa causal. O mesmo para dado que e visto que. Todas essas estruturas são conjunções subordinativas causais. E por que não é? Gente, porque não é. Por quê? Pronto, você acabou de dizer tudo. Por quê? Esse seu porquê aí é um porquê separado e sem acento. No caso aí deveria estar acentuado porque é no começo, né? Por quê? Mas veja, você já disse tudo, separou o porquê. Gente, só relembrando, ó, quando você tem um porquê junto e sem acento, porquê junto e sem acento equivale à conjunção, é uma conjunção. Pode ser usado em dois contextos, duas situações bem pontuais. Porque junto é conjunção, eu uso para resposta ou para explicação. Resposta com valor de causa ou explicação quando eu posso, por exemplo, trocar pelo pois. Por que você fez isso? O cara responde. Porque não deu, porque não quis. Entendeu? Então esse porquê aí é um porquê causal, beleza? Agora, se ele diz assim, olha, estou estudando porque quero passar num concurso público. Estamos estudando porque precisamos passar no concurso. Veja, se eu estou estudando porque queremos passar, né? Estamos estudando porque queremos passar, estamos estudando pois queremos passar no concurso. Esse porquê aí tem valor de causa e explicação, percebeu? Então sempre que ele tiver valor de explicação ou de causa, como é o caso aí, ele vai ser junto e sem acento. Ele colocou aí de propósito, separado e sem acento. Eu só vou usar o porquê separado em dois contextos, em duas formas. Primeiro, perguntas em início de frase. Se eu disser, por que você fez isso? Por que você não veio? Esse porquê tem que ser separado, claro, separado e sem acento. Percebeu? Ok. Por que você não veio? Por que você fez isso? Legal. No segundo ponto aí, já nesse contexto, você também vai identificar o porquê separado em outros contextos de meio de frase. Vou dar um exemplo. Este é o caminho porque passo todos os dias. Separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual eu passo todos os dias. Este é o caminho porque passo todos os dias. Pelo qual eu passo. Entendeu aí? O caminho porque passo, o caminho pelo qual eu passo todos os dias. Massa.
E o que mais? Eu posso usar também naquela frase, não lembra aquela música de Tim Maia, você está recordando aquela não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, por aí vai. Pronto, legal, essa mesmo. Então, ó, nesta frase que eu acabei de falar, também existe o uso do porquê separado e sem acento. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão você se foi. Sempre que você subentender a palavra motivo ou razão, ou se ela vier escrita, expressa mesmo na frase, sempre que você sacar isso, quando você perceber isso, aí fica fácil. Isso porque isso será separado e sem acento. Certo? Não sei por que ele fez isso. Não sei por que motivo ele fez isso. Não sei por que razão ele fez isso. Entendeu? Esse porquê será separado e sem acento. Legal? Próxima aula tem mais. Melhor, resposta certa, letra C. Vê aí, George. Olha aqui. Resposta certa, portanto, letra C. É claro, para você se ligar aí. Ok? Até a próxima.